Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 12 de setembro de 2022. Inicia agora o Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você já sabe, para enviar a sua mensagem, a sua participação, é através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta aqui, ó. Este é o nosso QR Code. E aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e manda a sua mensagem. Confira a partir de agora os destaques de hoje. O projeto de lei do vereador Paulo Haddad determina que as construções com painéis de vidro adotem medidas de proteção às aves. O vereador Cecílio Santos questiona a prefeitura sobre manutenção em ruas e avenidas do bairro Satélite Íris 2. O quadro De Olho na Educação aborda hoje o conceito de escola acolhedora. E no esporte, Vôlei Renata vence São José fora de casa e se classifica às quartas de final com uma rodada de antecedência. Olha só, a partir de hoje, o Centro de Referência da Juventude está com 180 vagas para cursos profissionalizantes de forma gratuita. A ação faz parte do programa de ensino comunitário da Associação do Centro de Estudos, Projetos e Ações Comunitárias, IMENE, e a Ubuntu Educar. Então, para falar sobre os objetivos, a idade mínima para você que está nos acompanhando e quer se matricular, os horários, local das aulas, aciona a repórter Dalila Pereira, que tem mais informações. Seja bem-vinda. Boa tarde, Dalila. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aí a programação da TV Câmara Campinas. Hoje eu estou aqui diretamente da Vila União, do Centro de Referência da Juventude, onde são realizadas as aulas e os cursos do IMENE. Se eu falar errado, o Ricardo Pereira vai me corrigir, que é o diretor executivo, e vai contar um pouco sobre a questão dos cursos, dos horários aqui com a gente. Ricardo, obrigada pelo seu tempo, e já pode dizer, eu falei errado o nome? Não, o nome está certo, é IMENE mesmo. Obrigado, boa tarde a todos. Ricardo, são mais de 100 vagas nos cursos profissionalizantes e gratuitos. Mas antes de falar exatamente sobre os cursos, eu queria que você falasse um pouco sobre a Associação Centro de Estudos, Projetos e Ações Comunitárias. Conta um pouco sobre essa história, sobre essa iniciativa. Legal, nós iniciamos esse trabalho junto com alguns amigos e as pessoas que estavam junto conosco desde o começo na faculdade. Eram alunos, né? E aí nós iniciamos esse projeto. Esse projeto aconteceu na faculdade. Aqui na Vila União também já tinha acontecido esse projeto. Aos pouquinhos ele foi crescendo, foi aumentando. E hoje, graças a Deus, podemos aí contar com 180 vagas aqui, mas já qualificamos mais de 11 mil pessoas, Dalila, nesse projeto. E sobre esses cursos profissionalizantes, como é que funcionam? São voluntários que ajudam nessas aulas? São alunos recém-formados em faculdade? Como é que é essa parte? Isso, nós temos os nossos voluntários, que são alunos recém-formados, alunos já com pós-graduação em faculdade, que vêm para prestar horas de atividades práticas, e outras pessoas vêm porque são voluntários e gostam mesmo. Aproveito até para convidar mais pessoas, quem queira participar dos cursos dando aula, pode nos procurar também e participa dando aula, né? Os cursos acontecem geralmente aos sábados, quando abre oportunidade, como aqui no CRJ, tem também durante a semana, né? Terça, quinta, então assim, os horários estão vastos e a gente pede para a comunidade que venha não só fazer o curso, mas também ser voluntário. Agora vamos falar sobre os cursos, vamos falar de datas, de quais cursos, horários, o que é que tem aí para a comunidade aproveitar aí dessas atividades. Legal, nós temos o curso de auxiliar administrativo, temos o curso de recursos humanos, temos iniciação em enfermagem, que é um curso que o pessoal procura muito, temos logística também e temos o pequenos negócios, ou empregabilidade, como o pessoal costuma dizer.
para aquelas pessoas que querem começar um negócio, tem um pequeno negócio e não sabe muito bem como começar, ou fazer os cálculos do seu pequeno negócio, vem e vai ter aí um plano de carreira. Os cursos vão acontecer de terça-feira, período da noite, das 7 horas até as 21h, e de quinta-feira também, período noturno, das 19 às 21h. E temos também alguns que vão acontecer aos sábados, das 9 da manhã até o meio-dia. Todos esses cursos, duração de 24 horas aí no máximo, do tempo, né, total de curso, e o certificado no final, que é certeza que as pessoas vão estar aí procurando e querendo aí no final. E quem é o público-alvo? Pode se inscrever de qualquer idade? Tem idade mínima, máxima? Como é que funciona essa parte? Tem idade mínima, a partir de 16 anos, e aí não tem idade máxima. Querendo vir, é só participar, né? O que a gente pede, as pessoas de 16 anos, até por conta da questão do período noturno e assim por diante, né? Então, 16 anos acima, pode participar dos nossos cursos. E sobre como se inscrever? É pela internet? Tem que vir aqui no CRJ? Como é que faz? Pode se inscrever pela internet, pode achar a gente lá no Facebook da IMENE, pode se inscrever também pelo CRJ, lá também eles conseguem achar o link de inscrição, né? A pessoa que não tem acesso à internet pode estar vindo aqui no CRJ fazendo a inscrição por aqui também. Tem o menor problema. Achou o link, faz a inscrição e a pessoa pode se inscrever até mais de um curso, se o horário der certo para ela. E são só para moradores de Campinas ou também para a região? Está aberto para a região toda, tá? A região metropolitana toda de Campinas. O pessoal daqui de Campinas, obviamente, tem uma questão logística mais fácil. As pessoas de fora conseguindo fazer inscrição, pode participar à vontade. É importante lembrar também que as pessoas vão fazer as inscrições e a gente vai entrar em contato com elas, independente dela ter conseguido a vaga ou não, porque são só 180 vagas. A IMENE, né, a associação de vocês, já tem aí quase 20 anos, próximo ano faz 20 anos. Como foram os outros anos? Agora a gente está meio que saindo aí da pandemia. Como é que ficou essas atividades aí, a procura? Legal. No período de pandemia, nós ficamos parados. Antes da pandemia, nós utilizávamos as salas, além do CRJ, mais as faculdades. Depois da pandemia, as faculdades ainda não abriram as portas para nós, então aproveito para pedir, né, para as faculdades que abram as portas para o nosso projeto novamente, para que a gente possa qualificar um número maior de pessoas. Nós já chegamos a qualificar mais de 11 mil, mas através ali dos semestres, a gente chega a qualificar 1.000 a 2.000 pessoas quando a gente tem espaço. Então a gente aproveita para pedir para que as pessoas, os parceiros, venham até a IMENE, cedam os espaços, né? A gente vai falar com os alunos universitários para que eles venham voluntariamente, né? Nós vamos fazer 20 anos de projeto e a gente espera que ali naqueles 20 anos de projeto a gente consiga, de uma certa forma, chegar a qualificar 20.000 pessoas. Essa é a nossa meta. Olha aí, gente, fica o convite aí para as entidades, para as outras instituições também fazerem parte dessa história, ajudar a comunidade, até porque ajuda a descentralizar, não é mesmo? Porque as pessoas vêm para cá e às vezes acham que é longe, mas o Ricardo me contou aqui que a parada é do lado, então é fácil achar e localizar, né? Facinho achar. O terminal Vila União está do lado do CRJ. Então é descer no terminal, vem andando pela mesma calçada, não vai andar mais de 100 metros, já chegou aqui no CRJ. O bacana de nós termos as outras parcerias é porque a gente descentraliza mesmo. Então fica mais fácil para a comunidade chegar. Então se as outras universidades e outras pessoas querendo fazer parceria, a comunidade chega mais fácil para ter acesso a esses cursos. E os cursos são todos presenciais ou também tem modalidade online? Não, por enquanto estamos com todos presenciais. Nós esperamos que aconteça a modalidade online ano que vem, a partir do ano que vem, né? Mas nesse momento, todos eles presenciais. E a gente vai conversando sempre por trás das câmeras, antes de começar a entrevista aqui. E o Ricardo me contou até de um caso de uma aluna que foi anos atrás e hoje vai ser voluntária. É gratificante ver esses momentos, não é mesmo? Muito gratificante, muito gratificante. A Priscila começou com a gente muito lá no começo de 2004, fez o curso, nos procurou esse ano querendo voltar para poder dar aula. Então, assim, é um dever cumprido, né? Passou por todos os ciclos, passou pelo nosso projeto, fez faculdade, terminou o ensino médio, fez faculdade e agora está querendo se doar para a comunidade. O que a gente quer é isso, é pegar e entregar para a comunidade aquilo que a comunidade proporcionou para ela.
Então, ano que vem, a Priscila está com a gente. Esse aqui foi o Ricardo Pereira, diretor executivo da IMENE, que é a Associação Central de Estudos, Projetos e Ações Comunitárias. E a gente vai conversar agora com o Felipe Gonçalves, coordenador de políticas para a juventude. Felipe, obrigada pelo seu tempo. Pode chegar mais pertinho aqui de mim. Me conta um pouco sobre essa parceria, porque o pessoal do IMENE usa o espaço aqui da CRJ. Como é que surgiu essa parceria aí? Boa tarde a todos e todas. Bom, a gente é da Coordenadoria de Políticas para a Juventude, e aqui o CRJ, o Centro de Referência da Juventude, é uma unidade descentralizada. Aqui a gente tem investido na área de profissionalização de jovens e também de adultos, e em 2017, 2018, a gente começou algumas parcerias com outras organizações, e junto veio a IMENE, que nos procurou e que voluntariamente trouxe vários cursos e ajudou a requalificar, inclusive, o nosso espaço aqui do CRJ. Então, através da IMENE, a gente conseguiu investir em mais atividades de profissionalização, inclusive investindo no espaço físico aqui do espaço, aprimorando esse espaço físico voltado para a comunidade. E aqui o CRJ também recebe outras atividades, além dessa associação? Tem outras coisas que a comunidade pode contar? Recebe sim. O CRJ ele é um equipamento público da Prefeitura de Campinas, ligado à Coordenadoria da Juventude. E nós temos aqui uma unidade também da FUMEC Seprocamp. Então, nós temos aqui cursos também profissionalizantes na área do Seprocamp, né? Entre eles porteiro, recepção, também jardinagem, um curso que teve bastante interesse aqui, mas olha que engraçado, embora seja um centro de juventude, o curso de jardinagem teve muitos idosos que participaram, na verdade a grande maioria, acho que 98% da turma eram de idosos, então aqui é um espaço da juventude, mas também é um espaço intergeracional. Bem interessante. E como tem sido a busca com essa parceria do IMENE desde 2007, que você falou? 17. Desde 2017, tem sido essa parceria aí há alguns anos. Como tem sido a busca? Tem sido, o pessoal tem vindo bastante? Como é que está sendo essa parte? Olha, a demanda por profissionalização é gigantesca. A gente brinca que hoje, estamos abrindo hoje, mas é possível que daqui 2 dias já não tenha mais vagas, né? Existe uma lista de espera depois que a IMENE gerencia, mas que assim, a procura é enorme mesmo. Então, assim, normalmente quando a gente lança, dá 2 ou 3 dias já enche já as vagas, por isso mesmo que a gente colocou só até dia 16 as inscrições, porque realmente o pessoal está interessado. Ricardo, eu deixo esse último momento. Ricardo não, Felipe. Ricardo, com quem nós conversamos antes, eu deixo esse momento aqui para você fazer o convite para a galera que tá assistindo aí a TV Câmara vir garantir seu curso, sua inscrição. É isso aí. Pessoal, quem não tem acesso à internet pode vir até o Centro de Referência da Juventude. É do ladinho do Terminal Vila União, na mesma calçada, é só atravessar aqui. E quem tiver acesso à internet é só procurar as redes sociais da IMENE ou da Prefeitura Municipal de Campinas, que você vai achar o link de inscrição. Mais uma vez, a inscrição, o curso é totalmente gratuito, ninguém vai ser cobrado absolutamente nada para poder participar. Então, só participar. Felipe, obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço. Vamos se inscrever. Vocês peguem os contatos, reassistam aqui o programa para garantir a sua vaga e eu volto com vocês aí no estúdio. Gabriel. Bom, muito obrigado a Dalila Pereira, ao Felipe Gonçalves, que é coordenador de políticas públicas para a juventude, por todas essas informações que foram trazidas aqui para nós. Bom, vamos falar sobre emprego agora. Para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 233 vagas disponíveis para esta segunda-feira. Confira só. Entre as vagas disponíveis no Centro Público de Apoio ao Trabalhador em Campinas, AD, ajudante de eletricista, assistente de vendas, atendente de lanchonete, balconista, eletricista de instalações, encanador, encarregado de obras, farmacêutico, fresador, instalador de película solar, instalador de som e acessórios de veículos, mecânico de automóvel, motorista de basculante, operador de centro de usinagem com comando numérico, operador de inspeção de qualidade, operador de máquina de vidraria, operador de telemarketing ativo, orientador de tráfego para estacionamento,
serralheiro, técnico de projetos elétricos e vendedor. Para saber os detalhes destas e outras vagas do CEPAT, como requisitos, salários e localização da empresa, basta acessar o endereço eletrônico cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. O atendimento presencial é realizado mediante agendamento prévio através do portal do cidadão, cidadão sem o tio.campinas.sp.gov.br e ir em uma das 3 unidades. No centro, o CEPAT fica na Avenida Campos Sales 427 e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. No distrito do Ouro Verde, o atendimento é na Avenida Rui Rodrigues, 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espásio Ouro Verde. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. E a unidade do distrito do Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira 902, em frente à Praça da Concórdia, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 da tarde. Hora das notícias da metrópole de Campinas. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, então seja bem-vinda. Boa tarde, Mirna. E amanhã muitos bairros da cidade de Campinas vão ficar sem água, né? Isso mesmo, são regiões diferentes, por isso, olha só, ali na região do Jardim Ipauçurama haverá um serviço de interligação de redes, por isso a região vai ficar sem água das 8 da manhã às 5 da tarde. Atenção aos bairros Jardim Ipauçurama, Núcleo Residencial Jardim Ipauçurama e também no Parque da Fazenda. Já do outro lado da cidade, Gabriel, a gente vai ter um serviço de capeamento de redes. Por isso, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde, atentem-se aos bairros que ficarão sem água. São eles: Jardim Chapadão, Guanabara, Vila Nova, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Bonfim, Castelo, Fazenda Santa Elisa, Vila José Matar, Arruamento Nicolau Ceroni, Vila Martini, a Vila Jerônimo Picoloto, Jardim Brasil, Vila Andrade Neves, bairro Rossborg e o Botafogo. E com isso, o terminal rodoviário de Campinas e também o terminal metropolitano serão afetados. Então, a Sanasa recomenda que seja feita a reserva antecipada de água. Então, moradores de todos esses bairros façam a reserva no dia de hoje para não terem problemas amanhã, na terça-feira. Mirna Abreu, já vou aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo e a gente começa falando sobre um questionamento do vereador Cecílio Santos. Ele apresentou vários requerimentos justamente solicitando manutenção em ruas e avenidas do bairro Satélite Íris 2. Ele quer saber por que a pavimentação nesses locais ainda não aconteceu. De autoria do vereador Cecílio Santos, os requerimentos número 1466, 1467 e 1468, todos desse ano, solicitam à Prefeitura informações sobre obras de pavimentação em ruas e avenidas que ficam no bairro Satélite Íris 2. Causa muito prejuízo aos moradores, principalmente a questão da drenagem, porque o nosso solo na região do Campo Grande é um solo muito arenoso, então com as chuvas pesadas ele acaba criando erosões, e isso é um problema muito sério. A Avenida Antônio Concon, antiga Avenida 1, no bairro Satélite Íris 2, é um dos exemplos dos locais que o vereador cita em seus documentos sobre a falta de asfalto. Basicamente todo o bairro já está pavimentado, e esta avenida, que é importante ligação entre a Avenida João Boy do Loto e o restante do bairro, não está. Então nós estamos requerendo ao prefeito informações de como é que está o projeto, visto que, além da pavimentação, também nos preocupa a questão da drenagem desta rua. É uma rua um tanto quanto íngreme e, portanto, ela, quando chove, escoa muito detrito, né, para as ruas que já estão pavimentadas. Preocupa os moradores e, portanto, nós estamos requerendo essas informações ao prefeito. O bairro Satélite Íris 2, que o vereador cita nos 3 requerimentos, fica aqui, no distrito do Campo Grande, região sudoeste da cidade. E a Prefeitura tem 15 dias para responder o parlamentar, que são prorrogáveis por mais 15 dias.
E nós aprovamos aqui na casa a autorização ao prefeito para fazer o empréstimo para pavimentação das vias. Nós estamos requerendo que essas vias sejam pavimentadas. Emina Abreu, de um requerimento a gente passa para um projeto de lei que foi protocolado de autoria do vereador Paulo Haddad. Sim, a gente lembra que todo projeto protocolado, ele ainda passa pelas comissões antes de ser votado. E o vereador Paulo Haddad protocolou um projeto que determina que as construções com painéis de vidro adotem medidas de proteção à ave e fauna. O projeto de lei protocolado pelo vereador Paulo Haddad determina que as construções com painéis de vidro adotem medidas de proteção à avifauna. Com isso, imóveis com estruturas transparentes ou espelhadas precisam instalar em suas fachadas externas materiais que evitem a colisão de aves. O apelo para o crescimento sustentável, e hoje ele é muito grande, né? Algumas pautas elas não vêm à tona, não vêm à baia, né? A gente acaba não nos atendo a isso. Eu acho que é uma coisa simples, né? Talvez a complexidade esteja em sensibilizar as pessoas, né, que são responsáveis pelas construções, pelas edificações, mas que eu tenho certeza que a sociedade vai abraçar, né, de uma forma muito tranquila, e os próprios vereadores vão ver com bons olhos. O vereador Paulo Haddad reforça que por ano morrem aproximadamente 550 milhões de pássaros ao colidirem com prédios. O fator determinante para que esses acidentes ocorram é justamente as fachadas envidraçadas, que são típicas da arquitetura moderna, em aço e vidro, e que desconsideram a sustentabilidade, a iluminação natural e a regulação térmica. Nós não vemos muita literatura ou muitas pessoas falando sobre isso. Existe aí uma situação que é muito triste, muito dramática. Os animais eles estão perdendo o seu habitat natural. Isso não é privilégio de onça, de outros animais da nossa flora, da nossa fauna, né, na realidade. Os pássaros também eles estão perdendo o seu habitat e muitos deles estão morrendo. E a gente talvez não saiba, não tenha conhecimento disso, muitos morrem vítimas de bater pelo impacto que eles acabam tendo com algumas edificações, prédios altos, que eles têm ali na sua estrutura um vidro, uma estrutura de alumínio ou um espelho, enfim. A realidade é cruel, são mais de 550 milhões de aves que morrem todo ano no Brasil, né? 58% morrem vítimas o trauma nessas edificações. Alguns morrem atropelados, enfim, vítimas de predadores, mas a realidade nua e crua é que muitas dessas aves elas morrem vítimas de ter uma colisão direta com prédios, né, ou superfícies que são transparentes, que eles não enxergam, ou algo que possa sugerir que é uma mata, enfim, ou algum espelho, que talvez ele pareça que seja um pássaro, enfim. Ele se vê ali e acha que ele vai passar por aquele anteparo. No projeto consta que os órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente e os agentes locais encarregados de autorizar obras deverão elaborar regulamentos para adequação das edificações já existentes, levando em conta o estado de conhecimento científico e tecnológico das medidas de proteção às aves. Nós temos duas cidades, Araranguá, em Santa Catarina, e Santos, no litoral paulista, que já normatizou. Existem algumas ações, né, que pode ser feito para colocar ali na superfície um material que possa fazer com que o pássaro ele, né, tenha ali uma indicação de que aquilo não é um local que ele vai passar, né, vai ter um anteparo ali. E também normatizar as próximas construções, né, com o pessoal que é encarregado, com os próprios ambientalistas, com as próprias secretarias, né, de meio ambiente, enfim, para que a gente possa ter uma normatização e talvez as próximas edificações e as que já são construídas tenham aí algumas alterações das suas fachadas. Bom, hoje é segunda-feira, é dia da 26ª reunião ordinária. Os vereadores vão discutir e votar a partir das 6 horas da tarde 7 projetos. Sim, a gente destaca aqui a pauta de hoje, o projeto de autoria do vereador Jairo da Farmácia, que estabelece a política municipal de incentivo ao uso de veículos automotores impulsionados à energia elétrica
ou a hidrogênio. Também será analisado o projeto de autoria do vereador Fernando Mendes, que reconhece a música country e os eventos relacionados a esse gênero como manifestação cultural popular. E claro, aí a gente tem, Gabriel, a pauta completa dos 7 itens lá no site campinas.sp.leg.br. E você pode acompanhar ao vivo a partir das 6 horas da tarde, indo direto até o plenário no Teatro Bento Quirino, com entrada pela Rua Lusitana, 1555, no centro da cidade. E também acompanhar aqui pela TV Câmara Campinas, nos canais 11.3 da TV aberta, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra e também nas nossas redes sociais, youtube.com/TV Câmara Campinas, facebook.com/TV Câmara Campinas e ainda pelo streaming do site campinas.sp.leg.br. Todos os canais, então, para você ficar bem informado e acompanhar, então, a 26ª reunião ordinária. Mina Abreu, muito obrigado pela notícia da Metrópole de Campinas, pelas notícias do Legislativo. Volta amanhã na terça-feira contando tudo pra gente? Sim, a gente vai fazer um resumo do que foi a 26ª reunião ordinária e também outras atividades parlamentares. Até amanhã. Até. Bom, na sexta-feira nós falamos aqui da partida do Vôlei Renata contra São José, fora de casa, vice-líder da competição, que seria difícil, complicada, mas os campineiros saíram com os 3 pontos. Na penúltima rodada do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino, o Renata foi até o Vale do Paraíba enfrentar neste domingo o vice-líder da competição. E não é que conseguiu a vitória. O primeiro set foi equilibrado, com as equipes sempre próximas do marcador. Mas no fim, os campineiros fizeram 25-23 neste ponto de Frank. No segundo set, tudo mudou. A equipe do Vale do Paraíba conseguiu acertar a defesa e o ataque e venceu por 25-16, igualando em 1-7-1. No terceiro set, o Vôlei Renata retomou o controle da partida com grande aproveitamento dos centrais Barreto e Brito no ataque. A dupla contribuiu com 20 pontos. O último ponto foi do argentino Lazo, 25-18 e 2-1 para o Vôlei Renata. No quarto set, aí os campineiros passearam, os donos da casa erraram bastante. E aí, 25-15, o Renata fechou a partida 3-1, com uma vitória importante que deixa a equipe classificada às quartas de final com uma rodada de antecedência. Bom, essa foi a penúltima rodada do Campeonato Paulista de Vôlei. Neste momento, o Renata é o 5º colocado com 9 pontos. O São José caiu para a 4ª colocação com 11 pontos. Próxima rodada, que é a última desta primeira fase, nesta sexta-feira, 7 horas da noite, aqui no ginásio do Taquaral, contra o líder Guarulhos. Então, grande jogo. E na sexta-feira a gente fala mais sobre este duelo do Vôlei Renata contra o líder Guarulhos. Bom, olha só, você que está nos acompanhando, conhece o conceito de uma escola acolhedora? Sabe qual que é a importância na vida da criança? Os benefícios que é proporcionado ao aprendizado em sala de aula e familiar? Então, você confere a partir de agora no nosso quadro De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só, hoje a gente vai falar sobre escola acolhedora. Por isso, eu estou aqui com o Severino, que vai bater um papo conosco, ele é o nosso convidado aqui no quadro De Olho na Educação, para falar justamente a respeito desta situação. O Severino que é escritor, é doutor pela Unicamp, enfim, para falar sobre esse novo método aí de ensino, não sei se é novo ou não, o Severino vai falar para a gente. Tudo bem, Severino? Boa tarde, André. Tudo bem? Jóia. Tudo bem. Bom, fala pra gente então sobre escola acolhedora, por favor. André, essa é uma das questões essenciais da escola e da educação. Ela é uma questão histórica, tem séculos.
mas hoje tem uma importância singular. Olha aí. Principalmente para nós que passamos por uma crise sem precedentes, essa pandemia para a qual nós nunca nos preparamos, né? Então, hoje é muito mais relevante do que historicamente foi, principalmente para as crianças. Não só para as crianças, mas especialmente para crianças, para adolescentes, para jovens. É essencial que a escolha, o acolhimento seja feito pela escola. Eu queria lembrar uma coisa assim que é tão vital que às vezes a gente se esquece dela, que a nossa capacidade, André, a nossa capacidade de aprender, de pensar, depende muito do que move a inteligência, do que move a capacidade de aprender, que é a relação afetiva. A palavra já diz, André, emotivo, o motivo, o mote, o motor é a emoção, é o afeto. Sem o afeto, a inteligência se paralisa. Ainda mais para a criança. Esse afeto é o grande motor do aprender. Esse afeto é inseparável do desejo de aprender. A criança tem isso e a escola precisa acolher e cultivar. Esse desejo de aprender é radicalmente humano. E se a escola acolhe, a criança pode florescer muito. Queria lembrar uma outra coisa importantíssima. Além dessa dimensão essencial do afeto, da emoção para a inteligência e para o aprender humano, tem uma outra questão importantíssima que eu queria relembrar com você, com toda a gente que está aqui no nosso encontro. A criança está desenvolvendo uma imagem de si mesma. Isso é muito significativo. Ela está fazendo uma imagem, construindo uma imagem de si mesma. E nessa imagem, é muito importante que ela se sinta capaz de aprender, capaz de pensar, capaz de conviver, de descobrir e de criar novas coisas. De onde vem isso? Da relação que acolhe essa criança. A criança precisa sentir que é capaz de aprender, e ela sente quando ela é assim tratada, quando ela é assim acolhida. Eu estava pensando, viu, André, antes do nosso encontro começar, eu estava pensando em duas referências. Uma de um menino, uma ideia de um menino falando da escola, uma experiência bonita, se pedir para a criança pequena falar da escola. Aí a gente vê como a escola é importante, como a escola é uma dimensão da vida da criança. Um lugar onde ela vai, encontra outras crianças, é acolhida por pessoas adultas que viram referência para ela, que são capazes de escutar essa criança, de orientar. Essa escola em que a criança pode brincar livremente. Olha que cena, André, um menininho de 5 anos, convidado a falar sobre a escola, falou assim: recreio, a árvore carregada de amigos. Veja como é importante essa imagem. Eu queria pedir para toda a gente se lembrar da sua vida escolar, esses momentos. Quando a gente vai fazer a memória da escolaridade, muitas vezes a gente se lembra de pessoas, né? Pessoas e momentos de convivência. Sem dúvida. Como essa árvore carregada de amigos aí. E fazendo um corte, você não acredita, sabe o que eu fiquei pensando? Já agora com os adultos, com jovens e adultos. Você se lembra, toda a gente se lembra, quando o Zeferino Vaz fundou a Unicamp? E em pouco tempo a Unicamp já era uma das grandes universidades do Brasil e da América inteira. Vocês se lembram que o Zeferino Vaz falava da Unicamp, da universidade? Ele dizia, existem 3 prioridades inteiras numa universidade. Primeira prioridade, pessoas. Segunda, pessoas. E a última das prioridades, terceira e última, pessoas. O que significa isso? Relação humana, acolhimento, diálogo, formação. Se isso vale para o adulto, num momento de ensino superior, que é profundamente assim, marcado pela dimensão intelectiva, né, intelectual, imagine para a criança, imagine para o adolescente. Que está se formando, né? Muito importante, é formação humana. Antes de qualquer coisa, educar é formação humana. Essa formação humana depende da maneira como a criança é tratada. A maneira, o como, tem significado. A maneira como nós tratamos a criança, conversamos com ela, propomos descobertas,
acolhemos, avaliamos as descobertas e criações da criança, isso tem uma influência direta na capacidade dela de aprender. André, e todas as pessoas que estão aqui, a capacidade de aprender não é estática, não é fixa. A inteligência não é pré-determinada. Ela se move. A nossa capacidade de aprender se move muito, pode se desenvolver muito e pode também ser desfigurada. Isso aqui é importante, viu? Pode também ser desfigurada. Como, Severino? Qual é o fator mais importante? A maneira como essa criança é acolhida, como ela é tratada, como um ser capaz de aprender. Você pega a pessoa 70 anos depois, se ela foi tratada assim, como alguém que é capaz de aprender, ela vai se lembrar disso, vai fazer parte das memórias afetivas que constituíram a vida dela. Vamos sempre pensar isso, André. Ainda mais agora, ainda mais nesse momento histórico, como eu disse há pouquinho, né? Bom, eu até perguntei, né, Severino, se era novo ou não, né, esse método você até falou que já faz muito tempo, mas de fato agora que a gente tem ouvido mais falar sobre isso, né, você até comentou que no momento realmente que o pessoal tem comentado muito agora sobre escola acolhedora. Então, assim, na prática, como que funciona, né? A relação de pais com professores, com alunos, enfim, conta pra gente, porque eu tenho certeza absoluta, Severino, que tem muita gente assistindo a gente nesse momento e que está interessado, né? Puxa vida, olha lá, nossa, gostei, meu filho e tudo mais, minha filha. Então conta pra gente, por favor. Então, voltando, né, bem brevemente, essa é uma questão essencial da escola. Eu estava me lembrando de uma coisa de 400 anos atrás, uma grande revolução educacional, 4 séculos. E esse pensador, chamado Comênios, que mudou toda a educação aqui do Ocidente, você sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, a escola é para todos, ricos, pobres, nobres, camponeses, e a escola precisa cultivar o desejo da criança de aprender. Olha como é importante isso. E várias outras revoluções pedagógicas, todas enfatizam, essa relação afetiva do desejo de aprender, do diálogo, do encontro humano. Agora, como é que isso se dá na prática? Na prática nossa. Pela maneira como a gente se organiza na escola para conviver com a criança, para receber a criança. Exemplo bem concreto. Chamar a criança pelo nome, cumprimentar a criança desde o primeiro momento em que ela chega, sim, ela sentir que ela pertence àquele lugar, que aquele lugar é uma comunidade de aprender, de brincar, de conviver. Por exemplo, importantíssimo, propor experiências que dialoguem com a vida da criança. Porque a criança chega, ela tem saberes, ela tem sonhos, ela tem sofrimentos, ela tem desejos. Precisamos acolher isso. Uma parte das atividades da escola acolhedora é exatamente se abrir e acolher o que a criança vive, sente, pensa, sua história vivida. Isso faz parte da escola acolhedora. Tratar a criança como sujeito, como eu disse, tratar afetuosamente, mostrar para ela que ela é importante para a escola, que ela é o mais importante para a escola, relacionar os aprendizados propostos com a vida da criança, abrir sempre tempos e espaços para as iniciativas da criança, é a tão falada autonomia, né, que a gente fala tanto. Outra coisa importantíssima, ter diálogo com as famílias. As experiências melhores do Brasil, vou falar só do Brasil, se você for estudar experiências assim, que parecem ficção, que em poucos anos mudam radicalmente os resultados, você vai ver acolhimento dando bastante importância para a criança e diálogo com a família. Se acontece algum problema, se percebe alguma dificuldade da criança, vamos conversar com a família. É importantíssimo isso. Esse diálogo é primordial. A família é vital na convivência da criança na escola. E a família precisa ser ouvida, mas precisa também confiar na escola. Sem dúvida, né, Severino? Com a escola. Existe uma coisa muito triste, que eu não queria falar agora, que é assim, quando há problema, a gente dizer que é sempre o outro, né? A gente professor, vou falar isso por 50 anos de professor, a primeira coisa é,
o problema é o outro. Não, somos nós também o problema. E a família também. Dá algum problema? O problema é o outro, né? Não, somos nós. Nós. É vida compartilhada. Então, eu acho que conversar com a família, trazer a família para encontros, né, para essas reuniões que a gente chama de pais, reuniões de família. Nessas reuniões, muito importante isso, André. A vida inteira, a Kátia e eu, décadas temos feito isso, proposto, sugerido isso. Essas reuniões que sejam para conversar não só de nota, não só de problemas de disciplina, mas dos projetos da escola, convidar a família para participar dos projetos, dos fazeres da escola. Deixar a família envolvida com a escola, envolvida, né? Como protagonista também. Os projetos, os desejos, os significados, a história da família tem que vir para dentro da escola. Mas isso é tão importante, isso muda radicalmente o resultado. Eu não estou falando aqui conversa romântica, viu, André? Não estou. Estou falando de coisas práticas Com e certeza. de resultado. Qual a experiência nos últimos 20 anos mais impressionante do Brasil em termos de resultado? Acho que todo mundo sabe que foi lá em Sobral, aquela cidade, né, do Ceará, em circunstâncias muito difíceis. Em poucos anos, colocou as escolas do município de Ceará entre as melhores do Brasil nos vários indicadores. E ouvindo o secretário de saúde que começou isso, ouvindo as professoras, coordenadoras, diretoras, todas falam isso que a gente está conversando aqui agora, sabe? Valorizar ao máximo a convivência com a criança, a escola ser um lugar a que a criança se sinta pertencente, a esperança de saber aprender, conversar com a família, trazer a família. Você traz a família para dentro da escola e leva a escola também para casa, sabe? Isso aí olha, é impressionante. Você vê, por exemplo, várias escolas públicas de uma cidade cheia de problemas, de dificuldades, de carência, entre as melhores do Brasil, por exemplo, no Enem. É uma coisa assim que parece ficção. E de lá para cá, há muitas e muitas outras experiências de secretarias de educação. Acho que eu falei errado, né? Falei saúde, de educação, né? É que eu estava pensando aqui que isso integra tudo, né? Quando você melhora a educação, você melhora a saúde também, a gente sabe disso, né? Você melhora tudo, né? Uma coisa liga a outra, né, Severino? Você melhora a convivência, você melhora a vida da cidade, né? A educação é o vital, não é mesmo? É a gente a base ouve de tanto tudo. falar isso. Eu sou suspeito para falar, né, Severino? Porque eu apresento esse quadro aqui que chama De Olho na Educação, né? É isso, não é isso, André? É isso. Então, eu valorizo demais a educação, né? E adoro quando a gente tem conversas como essa, principalmente com alguém tão inteligente quanto você, né? Estou te chamando de você, Severino, porque... Mas é você, claro, não, você. Eu também chamei você de você, André. Isso é o diálogo, né? Claro. Isso é o diálogo em que as pessoas se encontram, se reconhecem, né? André, nós teríamos, assim, inumeráveis exemplos históricos dentro do Brasil, fora do Brasil. Isso é o que funciona. A interação, o afeto, isso funciona. E é impressionante, por exemplo, quando você trata a criança como capaz de aprender, quando você valoriza o raciocínio dela, quando você acolhe, inclusive o erro é muito importante, André. O erro é uma possibilidade de aprender. Na história das ciências, grandes descobertas e grandes invenções vieram do erro. O erro é essencial. Então, acolher, conversar. Outra coisa importante, André, mostrar que há várias maneiras de se resolver o problema, para que as crianças se sintam acolhidas. Porque há diferentes modos, né? Há diferentes modos de pensar, há diferentes modos de raciocinar, há diferentes modos de fazer a exposição do pensamento. A gente sempre sugere que as professoras, os professores, sempre desenvolvam diferentes maneiras de solução de problema, para acolher diferentes maneiras que acolham as diferentes maneiras das crianças. Não é? As crianças não são uniformes, não são idênticas. E aí elas podem se identificar. Outra coisa, muito importante na escola, a escola que acolhe na escola, acolhedora. Trazer a voz das crianças para a dinâmica das aulas. Olha aí, interessantíssimo muito importante. Isso. Por exemplo, momentos em cada encontro de aula da criança falar,
da criança falar o que sente, expor o seu modo de resolver o problema, conversar com as outras crianças, ler junto, tão importante escola acolhedora, o ler junto, André, experiência fundamental, o ler junto, o ler compartilhado e conversar sobre a leitura, fazer atividades criativas com a leitura. Por exemplo, você quer ver uma coisa simples e que funciona admiravelmente na escola acolhedora? Você sugere alguns livros, não pode ser nunca um só, que é para você poder dialogar com diferentes crianças, com diferentes jeitos. E depois, a criança conta para as pessoas, para os colegas, se gostou do livro, por que gostou, como gostou. Quando a colega escuta, né, os motivos, as razões pelas quais aquela pessoa, colega, gostou do livro, isso é um motivador muito grande, sabe? Você pode fazer teatro com livro, você pode desenhar os personagens, você pode fazer entrevista imaginária com personagens, você pode continuar a história, você pode mudar o desfecho. Tudo isso junto, compartilhado. Isso tudo é escola acolhedora. Você pode e deve, André, criar diferentes ambientes na escola, na medida do possível, sabe? Ambientes para a criança brincar junto, ambientes para a criança ter relação com a natureza, sempre que possível, é essencial. Ambientes para ler. Algumas escolas fazem salas de leitura, né? Cantinhos de leitura. É gostoso, né? Tudo isso é escola acolhedora. Por Tudo exemplo, isso. Também sempre tem muitos donas de escola que acompanham o nosso quadro, e certamente muitos, agora vão ficar bem interessados em transformar determinada escola em escola acolhedora. Além de tudo isso que você falou, é necessário mais alguma coisa ou é só mudar realmente, a postura, mudar o método, com muito mais diálogo, enfim, com todas essas questões importantíssimas que você trouxe aqui? O que é necessário para uma escola se transformar em acolhedora? Tudo está interligado, né? Fundamental é a postura, é o modo como nós compreendemos e vivemos a educação. Isso é essencial. Mas há muitas coisas que podem ser feitas e que precisam ser feitas. Eu estou falando de passagem, né? Por exemplo, outra coisa fundamental para acolher a criança no aprender e no desenvolvimento inteligente são os jogos. É essencial que haja o lúdico, porque o jogo, o lúdico, desenvolve imaginação, inteligência, sociabilidade, né? É que nem o brincar junto. Então, a escola precisa ter momentos de jogos. Por exemplo, você pode inventar um jogo com um livro, um jogo, a criança cria em grupo jogos coletivos com livros. Agora, o que a gente precisa fazer? Além de mudar essa concepção ou clarear para nós mesmos, né? Tomar consciência clara da importância da relação humana, da formação humana, criar esses ambientes, inclusive escutando a criança, escutando a família, eles podem ajudar muito na criação desses ambientes. Isso é essencial. É essencial ter algum ambiente com natureza. André, isso é questão de vida e morte hoje. A crianças conviver na escola com a natureza, porque isso vai, inclusive, ajudar a escola e a criança a educar as famílias, a educar a comunidade, a educar a própria sociedade. É fundamental. Olha só que legal, olha que legal isso. E mais uma coisa, além dessas reuniões em que a gente não fala só de problema ou de nota, fala dos projetos da escola e convida as famílias também a propor. Além disso, tem uma outra coisa importantíssima que eu preciso falar agora. Muito importante, nesse breve momento da nossa conversa, que eu estou agradecendo de novo a você o convite. Nós não precisamos de acolher as crianças, André? Sim. Então, a gente precisa acolher quem acolhe. Compreende? Claro. Essencial, cuidar de quem cuida. Nada disso que nós falamos, nada disso acontecerá se a gente não cuidar de quem cuida, se a gente não acolher quem acolhe. Por isso que é tão importante a mantenedora, a direção, os coordenadores acolherem bem as professoras e professores, acolherem bem as famílias, como acolher as crianças. E como é que a gente acolhe? A gente acolhe conversando, escutando, ajudando os projetos, motivando as professoras, por exemplo, nos seus projetos, propiciando formações continuadas em que as professoras possam compartilhar seus aprendizados,
seus saberes, seus sonhos, seus projetos de vida. Isso vale para a escola particular e para a escola pública, viu, André? Uhum. Nós precisamos escutar e valorizar quem trabalha ali direto na sala de aula ou fora da sala de aula. Todos são educadores. Sem dúvida nenhuma. Todas essas pessoas. A pessoa que faz a merenda é educadora muito importante e pode ter um papel afetivo fundamental com a criança. Quem está na portaria, o modo como você muitas olha. vezes as pessoas se esquecem disso, né, Severino? Muitas vezes. Esquecem de abraçar quem, na verdade, abraça, né? As crianças. Muito legal isso. Sem isso, a gente não faz escola acolhedora, viu? Não adianta ter tem que ser alta completo. teoria. Não funciona. Não funciona. Se existe um campo em que a ideia tem que ser vivida... Acolhedora parcialmente não vira, tem que ser completa, na medida do possível, na medida do possível. Claro, vamos ter dificuldade, mas isso é a vida humana, é normal. Né? Vamos ter lutas, vamos ter desafios, mas obstáculos. se muda o valor, olha, se muda esse valor, muda a relação. Nós temos várias ilusões, não dá tempo de falar isso agora, André. Por exemplo, a ilusão de que a tecnologia resolve. Não resolve. Você pode ter 2 computadores e 2 celulares, smartphone por aluno, não é isso que resolve. O que resolve? Como você vai lidar com a tecnologia? Como? E o como é relação humana, interação humana, relação afetiva, motivação, automotivação, relacional, aprender com a vida e com a convivência. Isso se faz como? No convívio. E na valorização das pessoas que trabalham na escola. Estou falando agora direto para mantenedor, diretor, coordenador, né? Precisa valorizar muito em todos os aspectos, inclusive propiciar continuidade do estudo, do aprendizado. Que legal, fundamental, numa época dessa, né? Ô, André, para acabar, mais ainda hoje, depois da grande pandemia, o que é o essencial hoje em qualquer escola? Acolher essas crianças. Acolher. Escutar as suas dores, possibilitar que essa criança retome sua vida na comunidade da escola. O que não é uma tarefa fácil, né, Severino? A gente a principal, né, muitas crianças. É a mais importante hoje. Porque para muita criança, André, para muita criança, a experiência que ela tem de vida em comunidade hoje é na escola. A gente sabe disso, né, por inumeráveis motivos. Ou a criança está confinada numa região violenta, ou está confinada num apartamento, não é mesmo? Famílias pequenas. Criança precisa de criança. Criança precisa de conviver com criança. Precisa de conviver com pessoas que convivam e gostem de criança. Isso é escola. A escola está com uma importância hoje, historicamente, a maior de todas pós-pandemia. Vamos pensar nisso, vamos valorizar o dia a dia da escola, vamos, assim, fazer o melhor possível. O calor humano, né, Severino? O calor humano, né? A resenha com os amigos, com os professores. Isso. Ô, Severino, eu queria agradecer... Sabe, André, mais uma coisinha só, última coisa, bem rápida. E escolher o que é essencial nos conteúdos. É o momento de essencializar. A Kátia, com quem eu vivo há muitos anos, trabalho junto, e a gente faz muito... Ela sempre fala isso. Eu gosto muito de ouvir isso quando ela fala. Essencializar também os conteúdos. Vamos ao essencial, sabe? Não ficar querendo correr demais para repor os conteúdos dos 2 anos e meio da pandemia, porque estraga tudo. Vamos ao essencial, inclusive dos conteúdos. A inteligência se move motivada quando tem esperança, afeto e relação com a vida. É isso. Boa, Severina. Muito obrigado, o papo rendeu demais, foi ótimo tê-lo conosco aqui no quadro De Olho na Educação. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e já sabem, né? Ó, tô sempre de olho na educação. Tchau! Bom, semana começando com o sol aparecendo entre muitas nuvens e essa condição ela continua nesta terça-feira. Não deve chover, mas a nebulosidade fica alta depois de um domingo em que ventou bastante, fez até um friozinho, né? A semana volta a esquentar. Então, para amanhã, terça-feira, olha só as temperaturas.
mínima de 18 graus. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Lembrando, às 6 horas da tarde acontece a 26ª reunião ordinária e nos vemos amanhã na terça-feira às 11h30 da manhã. Até lá. Tchau, tchau.